Muito bom dia, nação. Vamos para as últimas informações do Flamengo. O Flamengo vai jogar hoje contra o Cruzeiro e o Mengão está escalado e tem mudanças na escalação. Nós vamos para o vídeo de hoje. Eu gostaria que você já chegasse escrevendo nos comentários seu palpite para a partida e também deixasse o like. Você está confiante na vitória do Mengão? Vamos bater uma meta aí de 1000 likes para esse vídeo. Quero ver a força da torcida do Flamengo. E se você não é inscrito no canal, convido você a fazer parte do canal Meu Mengão React, porque aqui vamos trazer para vocês todas as informações, notícias do Flamengo. Inclusive hoje vamos trazer o pré-jogo e o pós-jogo do Mengão, tá certo? Quero dizer esse vídeo, o canal ESPN, link na descrição. Bora pro vídeo de hoje. O Flamengo vai usar uma frase também em solidariedade ao jogador no jogo contra o Cruzeiro. Todos com Vini Júnior, os patrocinadores do Flamengo, cedendo espaço na camisa de patrocinador para essa frase, para essa campanha. Todos com Vini Júnior. Olha, se vendesse essa camisa, ia vender. Olha a ideia, hein? Muito torcedor ia querer comprar e abraçar a causa também. Bom, Flamengo e Cruzeiro jogam então na rodada 8 do campeonato e a gente tem um encontro mais uma vez no futebol brasileiro, um jogo interessante, com dois treinadores estrangeiros, Sampaoli de um lado, o Pepa do outro. No caso, dois treinadores que a gente pode dizer recém-chegados aqui ao nosso futebol. Nenhuma semana separa as estreias de Sampaoli e Pepa nos comandos de Flamengo e Cruzeiro, respectivamente. O português em 13 de abril, o argentino no dia 19, mas o primeiro encontro só mesmo neste sábado no Maracanã. Na tabela do Brasileiro estão iguais, 12 pontos para cada, mas as perspectivas são bem diferentes. Dos rubro-negros se esperava mais, muito mais. O que ainda se vê é caos e lesões ou problemas musculares, como o de Arrascaeta, que deve ser desfalque outra vez. É um Flamengo sob pressão, cobrado por intensidade e bom futebol. Ter mais intensidade no ataque, mais verticalidade, muito tempo de jogo. Eu penso que sim, o time está tendo alguns problemas físicos. En relación a que a intensidad que o time o que eu penso que tem que jogar tiene reacciones de jugadores con fatiga, con merma de rendimiento, con lesión. Entonces un proceso. Eu quero muito mais. O bom início de brasileiro do Cruzeiro anima e Pepa colhe os frutos. Tem uma equipe organizada e intensa. Matheus Vital volta de lesão e o técnico trabalha com o tempo como aliado. É como vocês dizem aqui, a casca grossa a toda hora. Mas aqui estes 4 dias e jogar num quinto, para nós deixa-nos satisfeitos, porque é normal, é muito jogo, é muita densidade. E nem estamos na Libertadores nem na Sul-Americana, não é? Imagina, então, portanto, eu não me posso queixar, nós não nos podemos queixar. Temos equipas a fazer ainda mais jogos do que nós. Portanto, nós temos que olhar para dentro, temos que olhar para nós. 2 estrangeiros, quase o mesmo tempo de trabalho, sob diferentes olhares, neste sábado no Maracanã. Os detalhes deste Flamengo que enfrenta o Cruzeiro no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Já temos o Pedro lá conosco? Vamos lá, Pedro Henrique Torres chegando ao vivo. Beijo, Pedro, bem-vindo. Tudo bom, Glaucia? Um beijo para você aí, abraço Renato, Calçade, todos os amigos que acompanham a gente nesse Sport Center. Tava ouvindo vocês falando sobre São Paulo, a intensidade, a dificuldade de treinamentos, o tempo curto. Não difere muito do panorama do Flamengo nem de outros clubes brasileiros, né? São Paulo tem sofrido também com essa questão aí de questões musculares de jogadores, desfalques, o tempo curto para treinamento. A delegação chegou ontem de manhã no Galeão, no aeroporto do Rio de Janeiro, aí ganhou o restante do dia de folga, a segunda folga nesse período de mais de um mês que o elenco está sob o comando do Sampaoli. Reapresentação hoje pela manhã no Ninho do Urubu. E aí o Arrascaeta, que ficou fora da partida contra o Corinthians, sentiu um problema no aquecimento, até viajou para o Chile, não enfrentou o Ñublense. E aí tinha aquela dúvida, como é que vai ser o Arrascaeta e tudo mais? Pois bem, participou de parte da atividade com o grupo e a tendência é que seja desfalque mais uma vez amanhã contra o Cruzeiro.
poupando assim, dosando energias, o Flamengo tentando recuperar ele 100% dessas dores musculares para a partida contra o Fluminense, aquele jogo decisivo mesmo, o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, na próxima quinta-feira, de sábado até quinta, um tempo maior, e aí quem sabe recuperar o jogador completamente. O Matheus França, que também ficou fora dos últimos 2 jogos, talvez a primeira chave ali, a primeira oportunidade do Sampaoli de substituir o Arrascaeta contra o Corinthians, sentiu dor lombar, aí não pôde ser utilizado, viajou, mas ainda estava com algumas dores musculares, ele também não foi utilizado, mas treinou sem nenhum tipo de maior problema, pode ser que sim, entre em campo amanhã. O Léo Pereira, que fez aquele gol capengando, ficou fora contra o Corinthians, mas ficou fora contra a Nublense, ele já está recuperado, treinou com a equipe, então não preocupa para a sequência aí, se o Sampaoli quiser utilizar, vai depender das energias que ele quiser dosar na sequência aí das competições que ele tem, porque, como eu disse, Cruzeiro, Fluminense, depois tem pela frente o Vasco, o Racing, confrontos muito importantes. Vocês falavam aí sobre as questões assim de intensidade, o São Paulo sempre pede bastante, e eu sempre lembro aqui que chamou muita atenção o Everton Ribeiro, semana passada, quando anunciou que estava com uma lesão muscular, ele até destacou na sua própria rede social, pela primeira vez, aos 34 anos, ele tem uma lesão muscular e fica fora também, ainda está entregue ao departamento médico. Então esse problema dos 2 meias, o Flamengo fica fora, assim, os seus 2 principais pensadores, muito provavelmente, nessa partida contra o Cruzeiro. E para isso o time se movimenta, o clube, na verdade, se movimenta no mercado, buscando opções. Trouxe já o Luiz Araújo, o Rossi, goleiro, também está chegando lá depois de uma temporada no Al Nassr, só a partir do dia 3 de julho com a janela de transferências internacionais aberta. Tem interesse no De La Cruz e tem essa possibilidade, a gente já vinha falando há alguns dias, do Alan, também do Atlético Mineiro. O Flamengo aí em conversa sobre a possibilidade, o Atlético Mineiro pedindo um valor de cerca de 10 milhões de euros, o Flamengo considera esse valor alto. Muita gente dentro do clube questiona ali um investimento tão alto assim, apesar de considerá-lo um ótimo jogador. Então o Flamengo está tentando ver alternativas aí de como convencer o Atlético, pelo menos, de repente baixar um pouquinho, será que fica um pouco mais flexível, mas é sempre uma parada muito dura negociar um jogador internamente. O Flamengo sabe disso, se fosse o contrário, faria jogo duro do mesmo jeito. Então está tentando esse tipo de negociação. Só para fechar, Glaucia, relembrar aqui, hoje Gabigol completa 10 anos de carreira, começou aos 16 anos, no 26 de maio, lá em 2013, na despedida do Neymar do futebol brasileiro, ele entrou em campo lá em Brasília contra o Flamengo, um empate em 0-0, quem diria 10 anos depois, um grande ídolo. Então 10 anos de carreira do Gabigol, carreira profissional, chega aí aos 26 anos, com 10 anos de trajetória profissional. Glaucia. Boa, Pedro, muito obrigada. Trazendo o noticiário completo aí do Flamengo. Flamengo que se movimenta no mercado, mas que se movimenta demais é com o Sampaoli, a gente sabe. A intensidade é no jogo e é no treino também. Isso cai muito nessa tentativa de equilíbrio, mas conhecendo bem o trabalho do Sampaoli, a gente sabe que nos treinos ele também trabalha com muita intensidade. Aí essa adaptação, tudo isso se torna ainda mais complicada. E o time vai oscilando, né? Uma hora você fala, bom, agora ajustou, agora vai. Não, oscila de uma partida para outra, o físico pega. E o Flamengo talvez não, para mim é o grande exemplo do quanto a não gestão do futebol boa implica nessa questão física. Vamos pensar, o Flamengo de Dorival para cá, ó, Dorival, Vitor Pereira, Sampaoli. Quando você troca treinador, você rompe com um processo de trabalho. Nenhum professor de educação física dá treino para as crianças de maneira igual. Vamos fazer uma maneira bem simples para quem está em casa para ver. Nenhum personal de academia pensa da mesma maneira em como te ajudar a perder peso, a ganhar músculo, enfim. Cada um tem um método, uma metodologia, uma maneira de trabalhar. Então a gente está falando de um Flamengo que em menos de um ano ele rompeu 3 vezes o processo de trabalho, ou seja, se você trocar o tipo de treino que você faz na academia, você vai sentir dor, você vai precisar se adaptar, tudo isso pega. A gente está falando de uma maneira bem tranquila, bem pouco profissional. Todo mundo treina um pouquinho. Eu treino essa semana, eu tô aqui que já tá difícil de pé, é isso. 1 hora de programa. E aí a gente coloca ainda, o plus do Flamengo, é que o Flamengo teve um início de temporada totalmente atípico. Onde você precisou, primeiro teve uma questão de férias ali também, que muito torcedor, eu não sei o quanto isso realmente implicou ao que está rolando hoje,
mas tem umas férias um pouco maiores ali, que muito torcedor reclama, enfim. Aí você tem um começo de temporada onde você precisou esticar a corda lá em cima, você precisou acelerar e pular etapas, o que nunca é o ideal para jogar Mundial, para jogar um monte de taças que o Flamengo ali. E agora você vem para um terceiro treinador num espaço muito curto de tempo. Então, gente, assim, obviamente que isso ia dar M. Que ia dar o que tá dando, o Flamengo... exatamente, e tá sentindo, e o Flamengo tem muito essa questão física, tem muito. Porque o tipo de jogo, o modelo de jogo que gosta do Sampaoli, se você não jogar com intensidade, você realmente vira o tal do arame liso. Você toca e não entra, você toma contra-ataque. E um adendo, vai pregar o time, um dos mais intensos do Brasil até agora no Campeonato Brasileiro, que é o Cruzeiro. Time que pega e pega muito. Tem alguns pontos muito importantes aí. Primeiro que o Paulo Souza veio para mudar o Flamengo, Paulo Souza, lá atrás, para dar uma guinada. Não deu certo, veio o Dorival para manter a qualidade e utilizá-la da melhor maneira possível. E ele fez isso. Aí, não tá legal o Dorival, vem Vitor Pereira para dar a guinada. Lá vai Vitor Pereira embora. Com o Sampaoli é o mesmo processo, de guinada, de mudança. Mudança de fase, de época, de jogadores hoje menos intensos e mais velhos saindo da equipe, entrando outro, você está construindo um novo Flamengo. E aí entra um ponto que é um fato, que a gente observava até a temporada passada, e esse ano está diferente, porque cada ano é diferente no futebol de qualquer país. No caso do brasileiro, isso é muito claro. Você tem os adversários também, na América do Sul, no Brasil, que compõem, né, o seu conjunto de relações no futebol. Era suficiente para o Flamengo, que não treinava como deveria, porque não tem o tempo, mas tinha uma qualidade tão alta que ganhava a maioria dos jogos apenas com a qualidade técnica e individual dos jogadores, às vezes, né, Renato, faltando um pouco mais do jogo coletivo. Agora, este jogo individual não está mais servindo para ganhar a quantidade de jogos como ganhava. Como o Nublense, desculpa, tem que ganhar. Tem que ganhar. Não tem altitude, o time é pequeno, sem tradição, e é o Flamengo. Não dá para chegar lá e empatar. E empatou. Então, Gláucia, aí a transformação vai ter que ocorrer. E eles vão ter que engolir o Sampaoli. A menos que a diretoria fique adiando eternamente. Traz alguém para conversar com os caras, mostrar vídeo e deixar todo mundo felizão aqui para ver se ganha o brasileiro. Vai chegar uma hora que eles vão ter que romper com isso. É a hora do Sampaoli. Agora, ele é cara duro de aguentar no dia a dia, chato pra caramba, mas quem conhece sabe que o treinamento dele é um negócio excepcional. E é tudo que ele gosta de fazer e não pode fazer. É aí que mora o perigo. A primeira envolve o zagueiro Otávio. Lembra dele, aquele zagueiro que chegou ao time profissional naquele jogo contra o Palmeiras, quando muitos jogadores tiveram que atuar por conta de problemas de Covid no time principal do Flamengo. O Otávio se destacou bastante. Então, era um zagueiro que era muito querido pela torcida do Flamengo. Foi emprestado 4, 5 meses atrás ao Famalicão de Portugal com uma opção de compra de 500 mil euros por 70% dos direitos econômicos. Hoje, sexta-feira, o Famalicão oficializou a compra do zagueiro Otávio junto ao Flamengo e ele, inclusive, já assinou um novo contrato com o time português que é válido até 2028. 5 anos de vínculo. Então o Flamengo vai receber aí 500 mil euros por 70% dos direitos econômicos. Esse valor dá em torno de 2 milhões e 700 mil reais e o Flamengo vai manter 30% desse jogador. Para mim, uma boa negociação, vai cair quase 3 milhões de reais na conta do Flamengo. Não era um jogador que ia ser aproveitado no time profissional, não tem espaço e o Flamengo ganha dinheiro e ainda mantém um bom percentual para uma venda futura. Outro zagueiro, vou falar em zagueiro, mas tem um outro zagueiro sendo especulado no Flamengo e é um velho conhecido da torcida rubro-negra. Trata-se de Samir, aquele Samir mesmo, cria das categorias de base, se destacou com a camisa do Flamengo, foi vendido à Europa, hoje está no futebol mexicano e informaram que ele está negociando o retorno com o Flamengo. Eu vou trazer aquilo que eu apurei. No Flamengo me disseram que não procede, representantes do Samir disseram também que não procede, que não tem nenhuma verdade, e o Samir também disse que em nenhum momento foi procurado por ninguém da diretoria do Flamengo. Infelizmente, eu digo infelizmente porque eu queria muito o retorno do Samir,
Acho que é um baita zagueiro canhoto, inclusive, que é difícil você achar no mercado, embora hoje o Flamengo tenha Léo Pereira, que esteja se destacando, mas não custa nada ter mais um jogador canhoto que possa ajudar no time profissional do Flamengo. Mas, nesse momento, não é nenhuma verdade. Ainda sobre zagueiro, também noticiaram que o Pablo, hoje no Flamengo, o Flamengo colocou o Pablo em negociação com o Corinthians. O Corinthians estaria negociando a contratação do zagueiro Pablo junto ao Flamengo. Vou falar aquilo que eu apurei. Não sou dono da verdade. Empresários do jogador negaram, diretoria do Flamengo também negou. Então, a priori, não tem nenhuma negociação entre Pablo, Flamengo e Corinthians. Ah, mas o Pablo vai continuar no Flamengo? Eu garanto para vocês, se chegar uma boa proposta pelo Pablo, o Flamengo vai fazer negócio. Fato é que, nesse momento, não tem nenhuma negociação em andamento entre Pablo, Flamengo e Corinthians. Agora vamos falar de jogadores que estão no elenco do Flamengo de fato. Vamos lá, Arrascaeta não deve jogar contra o Cruzeiro, novamente não treinou com o time no campo nessa sexta-feira, então deve ser desfalque no Flamengo novamente. E lembrando, Arrascaeta esse ano completou apenas 50% das partidas em 90 minutos, ou seja, apenas 50% dos jogos do Flamengo ele conseguiu ficar 90 minutos em campo. É um craque, na minha opinião é o craque, é o cérebro do time, mas não dá pra gente normalizar um jogador de 28 anos ter tantos problemas físicos, e são problemas físicos musculares, pubis. O que está acontecendo? O que acontece que o jogador de 28 anos, que é jovem ainda, não consegue viver 100% fisicamente falando, há muito tempo. A gente está falando de Arrascaeta na base do improviso, na base do sacrifício. Há quanto tempo? Desde a época do Dorival, desde quando o Dorival Júnior chegou ao Flamengo, no meio do ano passado. Então é algo que tem que ser questionado sim. Gente, eu não estou dizendo que o Arrascaeta é o culpado. Eu acho que algo precisa ser feito. Porque se a gente estivesse falando de um jogador de 36 anos, que é o caso do Davi Luiz, por exemplo, beleza. Mas não, é um jogador de 28 anos que fisicamente falando pouco entrega. Ainda mais se a gente levar em consideração o desempenho dele em 2023. Sejamos francos, pessoal, o Arrascaeta versão 2023 está longe do Arrascaeta versão 2019, 2020, 2021 e 2022. Mas bem longe. Eu já botei o Arrascaeta como o melhor jogador do futebol brasileiro há muito tempo. Hoje está longe disso. Hoje é o Rafael Veiga do Palmeiras. O Arrascaeta hoje não chega nem aos pés do desempenho do Rafael Veiga do Palmeiras. Então algo precisa ser feito e cobrado em cima do jogador. Matheus França indicou nas redes sociais com aquela arte tradicional que está de volta ao time do Flamengo, que vai ser relacionado para pegar o Cruzeiro. Agora, isso também não quer dizer muita coisa, né? Porque contra o Corinthians ele foi relacionado, estava no banco de reservas, e o São Paulo não pôde utilizá-lo porque ele estava com muitas dores na lombar. Bruno Henrique não vai ser relacionado, vai para o 4º jogo consecutivo, naquele planejamento de retorno gradual, novamente vai desfalcar o Flamengo diante do Cruzeiro, agora diante do Cruzeiro, o 4º jogo seguido dele que ele fica fora de um jogo do Flamengo. Marinho vai para o 2º jogo consecutivo. O Flamengo não divulgou em nenhum momento, mas nós apuramos que Marinho sofreu um problema na parte do adutor da coxa esquerda. Realizou exames médicos e os exames detectaram um edema muscular. Nessa sexta-feira, tinha expectativa de ele fazer a transição e quem sabe ficar à disposição para o jogo contra o Cruzeiro, mas ele não treinou no campo, ficou no departamento médico fazendo tratamento no edema que ele sofreu na coxa e, portanto, não deve encarar o Cruzeiro nesse sábado, 6h30 da noite, jogo importante pelo Campeonato Brasileiro. E aí eu tenho que ouvir o Felipe Luiz dizer que o problema do Flamengo não é um problema físico. Como não, Felipe Luiz? Até você mesmo quase não está jogando por questões físicas. Como que o problema do Flamengo não é físico? Beleza, pode ser técnico, tático, mas é físico também. Muito físico. Porque tem vários jogadores apresentando problemas e não conseguem desempenhar aquilo que se espera. Inclusive o senhor Felipe Luiz, que disse que o problema do Flamengo não é físico, é só tático e técnico. Eu vou discordar. Pode ser tático e técnico também, mas a parte física está contando bastante. Sobre o volante Alan, ou Alan, muita gente pronuncia Alan, muita gente pronuncia Alan. O Atlético Mineiro avisou o Flamengo que quer receber 10 milhões de euros para negociar esse jogador. 10 milhões de euros dá em torno aí de 50 milhões de reais.
A pergunta que fica é: vale a pena? Não vale? Deixe o comentário de vocês. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Então o Mengão, ele está se preparando para essa partida contra o Cruzeiro. Vamos ver como o Flamengo vai jogar nessa partida. Então é isso daí, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e já coloque aí nos comentários seu palpite. A gente se vê no próximo vídeo.